8 meses, a Alessandra grávida, e a gente tendo que voltar para o Brasil. Então aí eu entrei em crise, né? Eu digo, Jesus, por que eu vou voltar para o Brasil? Fazer o que no Brasil? No Brasil tem igreja demais. O Brasil já tem crente demais, tem missionário demais, tem... Eu sei, Jesus, tem canto lá que ainda ninguém ouviu de Jesus, mas tem muita igreja. Eles dão conta do que tem lá. Se não estão dando, aí o problema é deles com o Senhor, né? Aí naquele grande dia o Senhor peça conta a eles a respeito disso. Mas aqui, Jesus, não tem ninguém. E aqui eu preciso estar aqui porque, né, aqui é o lugar onde... na verdade eu estava querendo dizer a Jesus assim, Jesus, eu sempre quis estar aqui, eu estou aqui, eu não quero essa sua vontade não, eu quero estar onde eu queria estar, né? Eu quero fazer a minha vontade, quero estar aqui e tal. E aí, nesse processo, né, nós voltamos para o Brasil, o conflito veio comigo aqui para o Brasil, e quando chegou aqui no Brasil, eu disse, Alessandra, eu vou tirar um tempo para orar. E aí eu subi, eu disse assim, eu vou orar no monte, não sei se vocês oram no monte, né? Eu digo, Jesus, eu vou subir no monte para orar. Alessandra, né? Falando com a Alessandra, amor, eu vou subir no monte, vou passar 3 dias lá orando. Não vou descer, vou só levar água, vou ficar em jejum e vou ficar oração, que eu preciso que Deus fale comigo. Porque ele, né, quebrou minhas pernas, literalmente, né? Tá destruindo meu sonho, que Deus é esse, né? Que tá fazendo um negócio desse. Me tira de lá para trazer para cá, para uma realidade completamente diferente, tal. A Alessandra vai, pode subir. E aí eu subi o monte e fiquei lá em oração, orando a Deus e dizia, Deus, por que, Senhor? Tem tantos lugares onde ninguém nunca ouviu falar de Jesus e o Senhor me tira de lá para trazer para cá, aonde tem tanta gente aqui que pode falar de Jesus para quem não conhece, e lá não tem, né, ninguém para falar de Jesus. Aí o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração no último dia, né? Ele deixou eu sofrer ali um pouquinho, né, os 2 dias, e no último dia ele veio com uma palavra ao meu coração. E ele disse assim, meu filho, se você ficasse lá, você seria entre um povo não alcançado. Mas eu lhe trouxe de volta para o Brasil. Se você fizer o que eu vou lhe conduzir a fazer, você vai ser muitos outros em muitos outros povos não alcançados. Sim. Então, se o que arde no seu coração é alcançar os povos não alcançados, faça aquilo que eu vou lhe dizer. Porque, proporcionalmente falando, você vai ter um alcance muito maior pelo que eu vou fazer através da sua vida, fazendo com que você levante outras pessoas para irem aos povos não alcançados, do que se você passar o resto da sua vida naquele lugar falando de Jesus naquele povo. Sim. Aí ali foi quando o Senhor trouxe o convencimento ao meu coração, né? O que a gente estava falando, a palavra de Deus, né, ele nos convence, né? Ela por si só, ela vai e nos convence, e veio então esse entendimento. E a partir de então, eu disse, pronto, agora então vamos começar a mobilizar e a treinar a igreja para os povos não alcançados. Né? Então, isso inicialmente não tinha nenhuma uma perspectiva organizacional. Né? Inicialmente a ideia era encontrar vocacionados e treiná-los para que eles pudessem ir para os povos não alcançados. Né? Então a ideia era essa, despertar esse trabalho. E aí eu criei um projeto, eu fiz um projeto, né? Nessa época eu congregava em uma outra denominação chamada Igreja de Cristo no Brasil, né? E o meu pastor era o presidente nacional dessas igrejas, né? E eu preparei um projeto missionário perfeito. Né? Qual era o projeto? Nós tínhamos a UMIC, que era a União da Mocidade da Igreja de Cristo no Brasil, né? A UMIC. Então reunia jovens do Brasil todo. Eu dizia, rapaz, nós temos jovens demais que se reúnem todo ano num acampamento rei para poder estar lá. Os cabas atrás das meninas, as meninas atrás dos cabas. E aquele caqueado que a gente sabe como é encontro de jovens, é uma luta. E nesse encontro de jovens sai todo mundo de lá. E cadê os missionários que estavam lá? Cadê os vocacionados que estavam lá? Eles não foram despertados, não foi dada a eles oportunidade. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar um departamento. Vou criar, não, na verdade já tinha, né, a Secretaria de Missões. Digo, vou fazer um projeto para a Secretaria de Missões, fazer treinamentos para encontrar esses vocacionados. Encontrando esses vocacionados, a gente treina esses vocacionados. Treinando esses vocacionados, a gente supre uma necessidade que a igreja tem, que é de obreiros. Aí, toda igreja que é expansiva, ela tem carência de obreiros, porque o cara quer abrir trabalho, o cara quer abrir ponto de pregação, o cara quer abrir igreja de tal cidade.
E então, assim, é uma luta das denominações. Quem é que a gente vai mandar? Quem é que vai colocar? Então, geralmente, não se levanta dentro da comunidade a pessoa para ir. Geralmente encontra um pastor não sei aonde, um pastor, às vezes até de outra denominação, que está meio empenado, mas está por ali e tal, quer ir, quer disponível para ir, vai e manda. Eu digo, não, nós temos jovens que são vocacionados, são chamados. Eu preparei um projeto lindo, maravilhoso, né, e levei para o meu pastor. E disse, pastor, eu queria apresentar para o senhor um projeto aqui maravilhoso e tal. Ele disse, ô, missionário, então pode dizer aí e tal. Isso a gente já tinha voltado de Gâmbia, né? E aí eu apresentei a ele todo o projeto. Eu disse, olha, nós temos a Secretaria Nacional de Missões e tal. Aí apresentei todo o projeto para ele, né? E ele disse, rapaz, missionário, o projeto realmente... Eu não tenho dúvida que esse projeto é de Deus. Esse projeto, ele, com certeza, é de Deus. Mas, deixa eu lhe dizer uma coisa... No que diz respeito a missões, aqui dentro da nossa denominação, vamos dizer assim, os poços de missões já têm dono. Sim. Então, se você for mexer com esses poços, você vai arranjar problema para cima de você. Porque já existe toda uma estrutura denominacional que gere missões, dinheiro, caixa de missões. Então, você vai entrar, vai colocar a mão dentro de um vespeiro, né? Então... É melhor, eu lembro dessa frase, né? Está no livro que eu estou escrevendo a respeito da nossa base, né? É melhor que você cave o seu poço em missões do que você querer vir fazer algo dessa forma aqui. No que nós pudermos ajudar, nós vamos ajudar, mas você é que tem que cavar o seu poço. Entendi. Então, naquele dia que eu estava lá, eu disse, pastor, muito obrigado por essa palavra, foi um conselho muito importante para a minha vida, porque naquele dia... foi que eu entendi que aquilo que eu estava querendo que fosse algo fechado, não fosse fechado. O senhor estava querendo abrir. Fosse algo aberto, né? Então, daquele dia eu saí de lá, cheguei em casa, sentei com a Alessandra, eu disse, amor, Deus não quer que isso seja de uma denominação. Deus quer que isso seja para o reino dele. Então, nós precisamos construir um centro de missões aonde nós vamos poder interagir com denominações diferentes, encontrando esses vocacionados, capacitando esses vocacionados, auxiliando eles a começarem o seu chamado, porque o primeiro desafio, um dos grandes desafios do novo missionário é a questão do sustento. Sim. Né? Então a gente tem estratégias, tem formas de captação de recursos, né? Eu dou aula, eu tenho mentorias que eu dou para missionários do mundo todo. A última turma que nós fizemos no ano passado, nós tivemos 25 nações participando dessa mentoria, né, de missionários que estão espalhados pelo mundo, só sobre gestão de parceiros e captação de recursos. Sim. Então, todo esse trabalho vamos fazer a partir de um centro que nós vamos criar. E aí nós começamos, então, a estruturar isso em 2010, 2011. Né, nós começamos essa ideia e começamos a desenvolvê-la. Conseguimos a primeira menina que a gente tirou lá de Nísia Floresta, uma comunidade chamada Campo de Santana, uma vilazinha de pescadores. A gente conseguiu treinar aquela menina ali e conseguir enviar ela para Manaus, para Jocum, lá em Manaus. E hoje ela é missionária, já rodou com vários lugares do mundo e é missionária hoje pela Jocum e tá aí, então, vai lá de Campo de Santana, de uma vilazinha de pescadores. Então ela foi a primeira jovem assim que passou, que tivemos a oportunidade de influenciar a vida dela para o chamado em missões. Né? E aí dentro desse processo a gente foi na cada luta, cada dificuldade. Na época, né, nós não tínhamos acesso a muito a questão nem hoje a gente tem, né, acesso a recursos, a gente tem acesso a Deus que tem o recurso, né? Glória a Deus por isso. Mas era tudo, eu digo assim, que na época a gente orava a Deus e dizia, Deus, nós precisamos de R$2.000 para fazer um treinamento. Né? Era a nossa oração naquela época. Senhor, manda R$2.000 para a gente fazer esse treinamento, que a gente não tem o recurso para fazer esse treinamento, né? Treinar esses jovens que estão chegando aqui até nós. Mas Deus, ele foi suprindo, e na época o ministério, vamos dizer assim, né, da gente tinha o nome RAB, R-A-B, Rodrigo e Alessandra Belaguarda. Né? Então o site era www.rab.com.br, né? Sim. E os informativos que a gente fazia era assim. Mas aí a gente disse, não, senhor, não fica legal o nome pessoal envolvido com esse negócio e tal, a gente precisaria de algo, né, diferente. Aí o senhor trouxe ao nosso coração a palavra dizendo, olha,
a missão que vocês vão desenvolver, vocês precisam ter muita esperança e fé para que vocês alcancem tudo aquilo que eu vou entregar para vocês. Então, mediante essa palavra, eu disse, rapaz, então a missão é esperança e fé. E aí nasceu o nome Missão, Esperança e Fé, né? E aí, em 2012, nós fizemos o primeiro treinamento de missões transculturais, o TMT, né? E na Praia de Barreta, era onde nós tínhamos ali o nosso centro missionário na época, numa casa emprestada. Fazíamos ali os treinamentos, recebemos ali 6 jovens que vieram de várias partes, né, do sertão aqui para poder participar desse treinamento. Desses 6 jovens, todos estão em missões hoje. Alguns na África, outros em outras regiões. Né? E a partir daí, todos os anos, nós começamos a realizar, desde 2012 para cá, todos os anos nós temos feito treinamentos missionários, despertados, vocacionados, treinados e auxiliados no envio, né, deles para o campo missionário, focado no campo transcultural. Pronto, eu ia perguntar isso agora.